Boa tarde, pessoal. Então, eu já esperei uns 5 minutinhos e eu vou dar início à monitoria. Posteriormente, eu vou disponibilizar essa gravação a vocês. Então, agora, nessa monitoria, a gente vai trabalhar sobre o capítulo 7 do Hadley, que vai trabalhar justamente sobre energia cinética e trabalho. Então, alguns conceitos que são muito relevantes para a gente trabalhar é o de energia, por exemplo, que é um conceito que não é tão bem definido, mas a gente poderia entender que ela é uma grandeza escalar associada ao estado de um ou mais objetos. É a capacidade de realizar trabalho, ação ou movimento. Então, que estado seria esse? Seria o estado do corpo, se ele está em movimento, se ele está parado, a uma determinada posição, altura. Então, tudo isso é relacionado ao estado desse corpo. Conservação de energia, que nada mais é o conceito de que a energia ela não vai se perder nem se formar e nem pode ser destruída, mas ela vai se transformar. Então, quando você vai observar essa energia relacionada ao estado desse corpo, se esse corpo está parado, ele tem energia, se esse corpo está em movimento, ele tem energia, se ele está em determinada altura, ele tem energia, porque ele vai estar sempre tendo essa energia, ainda que ela vá se transformando em outros tipos de energia. Então, temos que a energia cinética que ela estando relacionada com o estado de movimento de corpo, é a energia que possui, é a energia que o corpo possui devido ao seu movimento. Ela é obtida através da equação da massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado sobre 2. Temos que trabalhar a energia transferida para um objeto ou de um objeto por meio de uma força que age sobre o objeto, tipo, seja uma força diretamente aplicada no objeto, uma força pontual, ou eu pegar uma caixa, por exemplo, e empurrar outra caixa a partir dessa caixa que eu peguei. O trabalho é a medida da energia que é transferida para um corpo em razão da aplicação de uma força ao longo do deslocamento. Então, o corpo pode tanto ter essa energia, como ele pode receber essa energia de outros corpos. Realizar trabalho seria, mais diretamente falando, seria transferir energia e observação. Quando a energia é transferida para o objeto, o trabalho é positivo. Quando a energia é transferida do objeto, o trabalho é negativo. O trabalho ele vai ser obtido a partir dessa forma. A partir daquela equação de que força é igual a massa vezes a aceleração, se a gente considerar, por exemplo, empurrando um objeto e essa força ela seja tanto no eixo y como no eixo x, vamos pegar a projeção dessa força que é a que está fazendo com que a caixa se movimente, que seria a projeção em x. Por exemplo, aqui, essa bola, a gente tem essa força sendo aplicada e a força que está fazendo o movimento é a força Fx e não Fy, que vai estar fazendo com que haja deslocamento desse corpo. Então, pegando que Fx é igual a m vezes Ax, a gente isola X e a gente tem também que como vai estar tendo uma força, vai estar tendo uma aceleração, ou seja, um movimento uniformemente acelerado. Aplicando a equação de v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s, que o delta s seria d e o a seria o ax, a gente isola também a aceleração, a projeção de aceleração em relação a x, que seria a aceleração total, né? Já que essa aceleração está sendo feita só em relação a x. Igualando as duas equações, a gente vai obter que Fx, o trabalho vai ser igual à força que está causando o movimento, vezes o deslocamento que ela está causando, que vai ser igual a essa variação aqui, m sobre 2, multiplicada ao v final ao quadrado, menos v0 ao quadrado. E a gente tem que isso é o trabalho. Esse Fx, como eu disse, é a projeção da força em x, já que só há movimento nessa direção. Mas se, tipo, dependendo da situação, houver movimento em outras direções, a gente tem que também levar em conta, porque o trabalho sempre vai estar ligado a essa variação da posição no espaço. A gente tem que o trabalho vai ser igual a essa equação, que vai ser igual. Essa equação, basicamente, é uma projeção da força F em relação a x, ou seja, isso aqui vai ser a projeção de F em relação a x multiplicada a distância que está paralela a esse x. Esse θ aqui seria, basicamente, sempre a gente tem que lembrar disso, o ângulo que está entre a força e o deslocamento, certo? Então, o deslocamento está nessa direção, a força está aqui, mas com a projeção, a gente vai ter o ângulo φ. Seria o ângulo entre a força e o deslocamento. E a gente tem também trabalho igual a variação da energia cinética. Então, sempre se lembre, o trabalho não é igual à energia cinética. Ele é igual à variação dessa energia cinética,
que a gente posteriormente vai ver também que o trabalho é igual à variação da energia cinética, que é igual a menos a variação da energia potencial. Ok? Então, se a gente for observar vetorialmente falando, o trabalho é escalar, mas a gente pode calcular por linhas vetoriais também, não ir já direto na constante. A gente tem o vetor da força e o vetor da posição. A partir dessa multiplicação aqui, desse operador, a gente vai ter que esses valores, essa operação aqui vai resultar em Fx vezes D. Projeção da força sobre o deslocamento e, de uma forma geral, se a gente não tiver uma força constante e um deslocamento for mais complexo, a gente tecnicamente tem que calcular essa força, a variação dessa força em cima desse deslocamento. Então, a gente vai ter que, por exemplo, a força vai estar em função desse deslocamento. Então, normalmente a gente vai ter uma expressão. Se a gente tiver uma expressão de força, não sei se vocês estão em cálculo 2, 3, mas vocês vão ver posteriormente campos vetoriais, equações vetoriais, que vocês vão ter funções que vão ser dadas a partir de eixos. Então, se, por exemplo, aqui fosse um determinado valor 2x mais y, aqui z menos y, um exemplo. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente só vai ter o valor da projeção em relação ao deslocamento que está sendo feito. Então, a gente vai utilizar apenas esse valor de fx. Dependendo da situação, esse vetor d pode ser... a gente pode localizar ele em outros eixos também, né? Então, gente, algumas restrições dessa equação que eu tinha apresentado anteriormente, mais simples, essa aqui é genérica. A força tem que ser constante, essa equação aqui, ó. Tem que ser constante, porque se ela não for constante, a gente tem que aplicar a integral. O objeto deve se comportar como uma partícula corpo rígido. O que isso quer dizer, Karen? É que cada partícula, cada parte infinitesimal desse corpo vai ter a mesma velocidade, como se tudo se resumisse a uma partícula. Que no caso, quando a gente fala em partícula, é que as dimensões não importam. Temos também que se o trabalho for maior que zero, o φ vai ser menor que 90. E se ele for igual a zero, o φ vai ser igual a 90. Se o trabalho for menor que zero, o φ vai ter valor entre 90 e 180. Por que eu digo isso? Porque observem aqui. A força, a gente tem essa força, e a gente tem que esse φ, aparentemente a gente tem um ângulo aqui agudo, e desse ângulo a gente observa que o trabalho vai ser positivo, vai ter uma projeção FD. Só que se ele for igual a 90 graus, que seria no caso de FY, não vai haver movimento. Então, o trabalho é igual a zero. E se esse φ for maior que 90, por exemplo, tivesse nessa direção aqui, então a gente teria um trabalho no sentido inverso, ou, melhor dizendo, a gente vai ter um trabalho negativo. O trabalho total realizado sobre o objeto é a soma dos trabalhos realizados separadamente pelas forças. Então, é aquela mesma história a lei da superposição das forças, que a reação que cada força vai gerar no corpo vai ser igual à reação da força resultante de todas, que seria o somatório de todas essas forças. Então, aqui é mais ou menos uma linha parecida, já que cada força vai realizar um trabalho sobre esse corpo e o trabalho total vai ser a soma desses trabalhos esses trabalhos específicos realizados pelo corpo. Então, gente, levando-se em conta o tipo de deslocamento da partícula, o fato de a força ser ou não no sentido de deslocamento, teremos os seguintes tipos de trabalho. A gente vai ter o trabalho de uma força gravitacional. Trabalho de uma força gravitacional, que vai ser igual ao peso vezes o deslocamento que vai estar sendo gerado. E quem é que é o peso? A massa vezes a gravidade. E esse deslocamento seria d vezes cosseno θ, se a gente for observar nas projeções. Então, gente, o trabalho vai ser igual a P vezes D, vetorialmente falando, né? Que a gente vai considerar o vetor. Se φ for igual a zero, o trabalho vai ser maior que zero. E se φ for igual a 180, o trabalho menor que zero. Por que eu coloquei esse θ aqui? Ou melhor, deveria ser um φ, gente. Peço perdão por isso. Se for igual a zero, isso significa dizer que o vetor peso e o vetor deslocamento estão paralelos e no mesmo sentido. Então, isso quer dizer que o trabalho vai ser positivo,
Porque o deslocamento está sendo feito na direção da força aplicada, que seria a força-peso. Só que se eu estou tendo a força-peso para baixo, mas está tendo deslocamento para cima, quer dizer que o deslocamento não está acontecendo no sentido dessa força aplicada, que seria a força-peso, ou seja, o trabalho vai ser negativo. Então, quanto ao trabalho da força elástica, é interessante a gente ressaltar essa questão da integral, por quê? Porque a cada deslocamento que a gente tiver, a cada aproximação ou distanciamento dessa mola em relação à sua posição original, a gente tem um valor de força diferente. Por isso que é importante a gente integrar a força em relação a esse deslocamento. Pela equação de força, que é igual à constante elástica multiplicada a essa variação, esse deslocamento, a gente tem integrando aqui energia potencial elástica. Só que é interessante, no livro eu não me lembro se tem ou não esse sinal aqui. Aqui foi dado kx0² menos kxf², tudo isso multiplicado por meio. Só que por que esse sinal negativo? Vocês têm que prestar atenção numa coisa. Isso aqui não é uma coisa que simplesmente a gente vai chegar, decorar e pronto. É algo mais intuitivo. Por quê? Porque se, por exemplo, a mola já está esticada, já está contraída, distendida, e eu contraio mais ainda, ou eu distendo mais ainda essa mola, o que acontece? Ela vai ter uma posição inicial, que ela já tinha uma força, e ela vai ter uma posição final que também já tinha. Só que, como eu estou puxando essa mola, ou eu estou empurrando ela, vamos considerar puxando. Como eu estou puxando ela no sentido contrário ao da força restauradora, porque vai estar havendo uma força naquela mola para que ela volte à sua posição original. Como eu estou continuamente puxando essa mola e essa força é contrária à força restauradora, então eu vou ter um valor negativo de trabalho. Por isso esse sinal negativo. Só que se, por exemplo, a mola estiver distendida e ela for se movimentar para a posição original, a gente não vai utilizar esse sinal de menos, certo? Então, esse sinal de menos é essa mesma ideia do cosseno de θ aqui. Ok, pessoal? Então, esse sinal é utilizado a partir de que o deslocamento está ocorrendo a favor ou contra o sentido da força restauradora. E esse x vai ser medido a partir da posição em que a mola está relaxada. Sempre lembre disso. A posição de origem vai ser a posição em que a mola está relaxada, ou seja, que não está nem distendida ou contraída. Com a conservação de energia, caso não haja perda de energia por atrito, isso quer dizer o quê, Karen? Eu não sei se vocês viram no ensino médio, a gente tem uma equação que diz que a energia mecânica é constante. Quando a gente tem um atrito, normalmente, se a gente atritar o corpo, essa energia pode ser transformada em energia sonora, em energia, em calor. Então, a gente pode perder energia do sistema, que seria especificamente energia ligada ao movimento. Só que quando a gente não tem atrito, então a gente não vai ter esse problema. A energia vai ser constante ali. Ou seja, toda energia que a gente tem, mesmo que ela seja cinética, dependendo da situação, pode ser transformada em potencial gravitacional, potencial elástica, mas não importa, ela vai continuar sendo constante. Então, a gente tem que, a partir dessa equação de energia mecânica constante, a gente pode ter que, ou melhor, a gente tem que a variação da energia cinética vai ser igual ao negativo da variação da energia potencial. Como assim, Karen? Por exemplo, gente, numa determinada posição, que eu estou num corpo a uma determinada altura, ele já tem a velocidade. A gente pode dizer que ele tem energia cinética? Pode, porque ele tem velocidade. A gente pode dizer que ele tem energia potencial? Pode, porque ele tem altura. Energia potencial gravitacional, especificamente. Isso seria no estado inicial. E vamos dizer que o estado final desse corpo seja no chão. Então, ele chegou lá a uma velocidade que provavelmente foi maior do que a inicial, e ele não está nem à altura do chão. Então, tecnicamente, esse corpo não tem energia potencial gravitacional, mas tem energia cinética, certo? Então, a gente somaria como energia cinética inicial mais energia potencial inicial, seja ela elástica ou gravitacional, ou pode ser as duas também, dependendo da situação, vai ser igual a energia cinética final mais energia potencial final. Quando a gente vai observar essas equações que deixam a variação de cada tipo de cada lado, a gente vai obter essa equaçãozinha aqui. Simples assim, gente. A potência ela vai ser a taxa de variação do trabalho em função do tempo, ou seja, basicamente, se a gente utilizar a equação do trabalho aquela mais simples que a gente mostrou antes, com a força constante, com o deslocamento no mesmo sentido da força,
todas aquelas restrições que a gente considerou inicialmente, a gente pode dizer que a variação desse trabalho em função do tempo vai ser a mesma coisa que a projeção dessa força em relação à velocidade que esse corpo está tendo. Ou seja, F vezes V vezes cosseno do ângulo entre F e V. Ok? Esse material aqui, gente, foi de uns períodos atrás que eu trabalhei. Se vocês quiserem uma explicação melhor relacionada às equações, vocês podem dar uma olhada. É mais esmiuçado, deixar aqui como um bônus para você, tudo em relação ao trabalho, energia potencial. Então, caso vocês queiram dar uma olhada aqui, podem me perguntar também sobre esse trabalho, eu vou disponibilizar ele. Energia cinética, energia potencial aqui, então tá tudo bem esmiuçado aqui. Vamos para as questões. Questão 3, ela diz assim: um próton de tal massa está sendo acelerado em uma linha reta a essa aceleração em um acelerador de partículas. Se esse próton tem essa velocidade inicial e desloca 3,5 centímetros, determine sua velocidade e aumente sua energia cinética. Vamos para a questão. A questão deu esses dados aqui, é sempre importante a gente separar inicialmente os dados, e a gente tem que o trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento, naquela situação com todas as instruções que eu tinha citado a vocês, que vai ser também igual a variação da energia cinética. Então, como a força é igual a massa vezes a aceleração, a partir da equação de que V ao quadrado... perdão, gente. Como a força é igual a massa vezes a aceleração, a gente vai substituir essa equação aqui na equação que foi apresentada e a gente vai isolar V ao quadrado. Isolando V ao quadrado aqui e substituindo os valores dados, temos esse valor. Quanto à variação da energia cinética, a gente tem que vai ser a massa dividida por 2 do V final ao quadrado menos o V inicial ao quadrado. Aplicando o valor obtido e o valor que já tem dado na questão, aqui. A questão 5 vai nos dizer o quê? Em uma corrida, um pai tem metade da energia cinética do filho, que tem a metade da massa do pai. Só um momento, gente. Aumentando sua velocidade em 1 metro por segundo, o pai passa a ter a mesma energia cinética do filho. Quais são as velocidades escalares iniciais do pai e do filho? Pois então, aparentemente é uma questão bem difícil, mas não é. Só a gente estar ligado em cada informação que eles deram e utilizar essas informações. Então, inicialmente diz que a energia cinética do pai é a metade da do filho, a massa do filho é a metade da massa do pai, a velocidade do pai vai ser, final, vai ser igual a 1 mais a velocidade do pai inicial, e a energia cinética do pai vai ser igual à energia cinética do filho inicial. Então, só é a energia cinética do pai que vai variar, que isso aqui seria a energia cinética do pai inicial e a energia cinética do pai final. E a energia cinética do filho, botei 0, que seria inicial, que ela vai permanecer, não vai modificar. Então, seguindo a ordem das equações, a gente tem que, a partir da primeira equação, a gente lembrando da equação de que a energia cinética é igual a NV ao quadrado sobre 2, a gente simplesmente colocou aqui esses valores, só que, como a massa do filho é igual a metade da massa do pai, então a gente vai substituir esses valores aqui dentro, certo? E no frigir dos ovos, a gente vai obter que a velocidade final do filho vai ser, quer dizer, a velocidade do filho inicial, perdão, gente, vai ser igual a 2 vezes a velocidade do pai inicial. A gente vai chamar essa de quinta equação, certo? A gente obteve já mais uma equação aqui para a gente posteriormente substituir. A partir da equação 4, a gente tem que a massa do pai vezes a velocidade final do pai ao quadrado sobre 2 é igual à massa do filho vezes a velocidade do filho ao quadrado sobre 2. Utilizando a equação 3, que está relacionando a velocidade inicial com a velocidade final do pai, a equação 5, que está relacionada à velocidade do filho inicial com a velocidade do pai inicial, e a equação 2, que está relacionando a massa do filho com a massa do pai, a gente vai substituir simplesmente o valor da massa do filho, que vai ser igual a massa do pai sobre 2. A gente vai substituir a velocidade final do pai por esse valor. E a gente vai substituir a velocidade do filho inicial, que vai ser esse valor, que vai ser 2 vezes a velocidade do pai inicial. Ou seja, a questão foi basicamente montada
essa resolução para que a gente tivesse apenas uma incógnita, que seria a velocidade do par inicial. Resolvendo todas essas equações aqui, utilizando Bhaskara, né? Aquela ideia simples do delta, a gente vai ter dois valores e a gente vai considerar o valor que a velocidade inicial do par vai ser 2,414 metros por segundo. Então, a partir dessa velocidade aqui, a gente vai obter a velocidade do filho dessa equação aqui que a gente tem, que vai ser igual a 4,828 metros por segundo. Ok? Na questão 9, gente, a gente tem que um corpo de 3 kg está em repouso sobre um colchão de ar horizontal de atrito explosivo, ou seja, não vai perder massa, quer dizer, não vai perder energia. O sistema, a energia mecânica sempre vai ser conservativa, constante. Então, um corpo de 3 kg está em repouso sobre um colchão de ar horizontal de atrito desprezível quando a força horizontal, ou seja, a força já é paralela a esse deslocamento, no sentido positivo de um eixo X ao longo do colchão é aplicada ao corpo. A figura 7.23 mostra um gráfico estroboscópico da posição do corpo quando ele se move para a direita, ou seja, a força vai estar no mesmo sentido que o deslocamento. A força F é aplicada ao corpo em t igual a 0 segundos e o gráfico mostra a posição da partícula em intervalo de meio segundo. Qual o trabalho realizado do corpo pela força F entre t igual a 0 segundos e t igual a 2 segundos? O que a gente vai fazer aqui, gente? A gente tem que, nessa situação, como está aplicando uma força horizontal especificamente, a gente vai ter um valor de aceleração constante, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem os dados que a questão deu, massa e a variação do tempo, e a gente tem que, para facilitar o cálculo, vamos pegar t igual a 1 segundo e t igual a 2 segundos. Então, a partir daquela equação do movimento uniformemente acelerado, que S final, posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes t, mais aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Então, só apliquei em relação ao tempo igual a 1 e tempo igual a 2. E a gente vai obter equações em função da aceleração e da velocidade inicial. Como temos duas equações e duas incógnitas, a gente tem uma solução única. Resolvendo, fazendo um certo malabarismo aqui, a gente vai obter que V0 é igual a 0 metros por segundo e, consequentemente, a aceleração vai ser igual a 0,4 metros por segundo ao quadrado. Então, já que a gente tem esse limite de tempo, como a gente, entre 0 e 2 segundos, a gente vai ter um deslocamento de 0,8 metros, e a gente quer o trabalho dentro desse tempo, então a gente vai ter que, o trabalho vai ser a massa vezes a aceleração obtida, vezes o deslocamento feito dentro desse tempo, que vai ser igual a 0,96 joules. A questão 13, gente, a gente tem a aplicação dessas três forças aqui, num baú que se desloca 3 metros para a esquerda sobre um piso sem atrito, ou seja, não tem perda de energia. Os módulos das forças são F1 igual a 5 newtons, F2 igual a 9, F3 igual a 3. O ângulo θ é igual a 60 graus nesse deslocamento. Ele quer saber qual é o trabalho total realizado pelas três forças e B, a energia cinética do baú aumenta ou diminui. Então, a gente tem que, como o trabalho feito por cada força, o trabalho final vai ser o somatório desses trabalhos, então a gente já vai e calcula diretamente uma força resultante aqui, e a partir dessa força resultante, a gente obtém um trabalho. Aí o que foi feito? A gente tem um módulo dessa força resultante, certo? A partir desse módulo da força resultante, a gente aplica ele e aplica a equação. Ok, pessoal? Então, força resultante vezes o cosseno do ângulo, aqui, vezes o deslocamento obtido, que vai ser igual a 14,46 metros. Então, na questão 19, uma corda é usada para baixar verticalmente um bloco de massa M, inicialmente em repouso, com aceleração constante para baixo de G sobre 4. Após o bloco descer a distância D, determine o trabalho realizado pela força da corda sobre o bloco, o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o bloco, a energia cinética do bloco e a velocidade do bloco. Então, a gente tem que o trabalho realizado pela força da corda sobre o bloco, a gente vai obter como? A partir de um sistema de somatório de forças.
Diagrama de corpo livre. Então, a gente observa aqui, essa força está puxando para cima, mas a gente tem a força gravitacional. Como essa força, a gente está tendo aceleração de g sobre 4, então quer dizer que a aceleração em módulo está sendo menor que a gravidade. Ou seja, está querendo dizer o que com isso, Karen? Está tendo diferença de aceleração nesse bloco. Quando a gente lança, a gente considera essa força aplicada, a força peso e essa força resultante, que seria ligada a uma aceleração, a gente pode obter essa força, ou seja, somatório de forças é igual a massa vezes essa aceleração, seria a força menos a força peso, igual pela direção, a gente tem que seria m vezes g sobre 4. Só que como a gente está considerando a força para cima, mas está tendo aceleração para baixo, a força para cima como positiva e a aceleração para baixo, então a gente tem que o peso é negativo e essa aceleração resultante também é negativa, dando-nos a equação de mg vezes 3 quartos. Então, como o trabalho é igual a força, deslocamento vezes cosseno entre os dois vetores, e o movimento está correndo a 180 graus da força aplicada, então a gente tem que o trabalho vai ser igual a menos mg vezes 3 quartos, vezes d, que esse menos mg 3 quartos seria justamente a força. Por quê que está sendo negativo, Karen? Porque a força está sendo aplicada no sentido positivo de y, só que a caixa está descendo. Então, se a gente observar o vetor da força que é para cima, mas a direção do deslocamento que é para baixo, 180 graus, então a gente vai ter cosseno de 180 igual a menos 1, ou seja, o trabalho vai ser negativo. O trabalho vai dar igual a esse valor. Quanto ao trabalho da força gravitacional, pelo fato do bloco estar se deslocando no sentido da gravidade, então, observem, pessoal, que o trabalho aqui pela força é menos 3 mgd sobre 4. Já pelo da força gravitacional vai ser mgd. Ou seja, eles não vão ser iguais, sempre preste atenção nisso. E observem também o sinal. Como o trabalho está sendo num sentido diferente da força aplicada, vai ser negativo. Só que em relação à força gravitacional, ele está sendo no sentido, no mesmo sentido da força gravitacional, ou seja, ele está sendo positivo. Então, a partir daquela equação de V final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais aceleração vezes 2 ΔS, então a gente aplica ela para obter a velocidade, facinho. E a partir dessa velocidade a gente pode obter energia cinética aqui. Observação, a gente pode também obter essa velocidade a partir da soma de todos os trabalhos, que seria tipo, o trabalho vai ser igual a ΔK, que é igual a m sobre 2 multiplicado a v final ao quadrado, menos v0 ao quadrado, obtém-se v. Isso quer dizer o quê, Karen? A gente vai pode calcular também, ou melhor, já pode adicionar essa equação o trabalho da força, adicionar o trabalho da gravidade vai ser igual a energia, a variação da energia cinética. Só que no caso, se a gente for levar em conta a questão da energia potencial, vai ser negativo, mas aqui seria apenas a soma dos trabalhos, certo? Que vai ser igual a essa variação aqui também. Em relação à questão 25, gente, na figura 7.35/35, um bloco de queijo de 250 gramas está sobre o piso do elevador de 900 kg, que está sendo puxado para cima por um cabo. Primeiro para a distância D1, 2,4 metros, e depois para a distância D2, 10,5 metros. No deslocamento D1, se a força normal exercida sobre o bloco pelo piso do elevador tem um módulo constante Fn igual a 3 newtons, qual é o trabalho realizado pela força do cabo sobre o elevador? Então, a partir dos dados que eles deram, massa do bloco de queijo, massa do elevador, as distâncias para cada caso. Na letra B, deixa eu já ler a letra B aqui. No deslocamento D2, se o trabalho realizado sobre o elevador pela força constante do cabo é 92,61 kJ, qual é o módulo da força normal? Aqui vai ser um zigue-zague. A gente vai vir por um caminho na letra A, e para obter a letra B é só a gente vir no sentido inverso. Vou mostrar agora a vocês. Então, a gente quer, nessa letra A, deixa eu só lembrar, o trabalho realizado na distância D1. Então, a gente tem, a partir desse
DCL, que seria diagrama de corpo livre, tem o elevador, a tração, a força-peso do elevador, força-peso do bloco de queijo e a força normal do bloco de queijo em relação ao elevador. Considerando todo esse corpo, a gente vai ter que o somatório da força é igual a massa vezes a aceleração, vai ter a tração, o peso do elevador, o peso do bloco de queijo e a força normal. Somando tudo isso, levando em consideração os seus sentidos, vai ser igual a massa vezes a aceleração, que é igual à força resultante. Então, a gente vai ter essa equação aqui, substituindo a massa, que vai ser a massa de tudo. Só que quando a gente vai observar, a gente tem mais de uma incógnita. E o que a gente vai fazer para obter essa incógnita? A gente tem a incógnita tanto da tração como da aceleração. O que a gente vai fazer? A gente vai observar agora o diagrama do corpo livre do bloco de queijo. Observando o diagrama do corpo livre do bloco de queijo apenas, a gente tem que vai ser o peso dele, subtraído da força normal, vai ser igual à massa desse bloco de queijo vezes a aceleração. Como na questão foi dado o valor da força normal, que eu nem anotei aqui, me perdoe. Anotei, perdão. É da força normal, então a gente vai poder obter essa aceleração. Só que a aceleração do bloco de queijo não vai ser a mesma aceleração do elevador, que vai ser a mesma aceleração de todo esse sistema. Então a gente pode utilizar a aceleração do bloco de queijo para essa equação anterior aqui, ou seja, a gente só vai ter a incógnita da tração. Isolando, a gente vai obter que a tração vai ser 10.800 newtons. Então, como a tração está sendo a nossa força e vai deslocar um valor de D1 igual a 2,4 metros, então a gente vai obter esse valor de 25,92 kJ. Lembrando que como a atração está sendo para cima, mas o deslocamento também está sendo para cima, então o trabalho vai ser positivo. Já nessa letra B, ele quer a força normal. Aqui a gente obteve a tração, né, pessoal? Aqui a gente vai querer obter a força normal. Só que o que ele diz aqui? Ele diz que a tração nesse cabo, ou melhor, o trabalho vai ser 92,61 kJ. A partir disso, quanto vai ser essa força normal? Como trabalhar aquele valor e eu tenho a distância e a tração seria a força, então a partir da equação de trabalho é igual a força vezes deslocamento, isolando a força, que seria a tração, a gente vai obter a tração. A partir da tração obtida, não tem essa equação anterior aqui, ó, que a gente teve? A gente tem a tração. Agora a gente não vai isolar a tração, a gente vai isolar a aceleração para obtê-la. Isolou a aceleração com o valor perdão, gente. A gente isolou a aceleração nessa equação aqui. Deixa eu me achar. Isolou a aceleração e também isolou a aceleração nessa equação aqui. Como a aceleração é igual a aceleração, são iguais, a gente igualou as duas equações, ou seja, a gente só vai ter uma incógnita, que vai ser a força normal, já que o trabalho a gente já obteve aqui. Então, isolando a força normal, aqui a gente tem que vai ser igual a 2,45 newtons. A questão 29, o que a gente vai ter? A única força que age sobre um corpo de 2 kg enquanto ele se move no semi-eixo positivo de eixo x tem uma componente Fx igual a menos Cx newtons com x em metros. A velocidade do corpo em x é igual a 3 metros, quando x igual a 3 metros é 8 metros por segundo. Com a velocidade do corpo em x igual a 4 metros, e para que valor positivo de x o corpo tem a velocidade de 5 metros? Aparentemente pode ser difícil, mas é porque normalmente a gente aprende que a velocidade ela vai ser dada sempre em função do tempo. Mas posteriormente vocês vão ver isso bastante em mecânica geral 2, que a gente vai obter a velocidade, por exemplo, em função do tempo, em função de outros parâmetros. É só uma questão de um malabarismo das equações, digamos assim. Então, eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai fazer isso. Nessa equação 29, a gente tem que, como o trabalho vai ser igual à variação da energia cinética, que é igual a esse valor aqui, a variação, que também vai ser igual à integração dessa força em x vezes o dx, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a integração dessa força, só que ela está em função da posição, ela não está em função do tempo, não é verdade? Quer dizer, a velocidade ela está sendo dada em função da posição. Então, vamos observar.
A gente tem que a força vai ser integrada em relação a esse deslocamento de 3 metros a 4 metros, integrando e substituindo os valores, a gente vai ter que o trabalho vai ser igual a menos 21 joules. Então, só que a gente tem que trabalhar igual a variação da energia cinética, e quais valores a gente vai colocar? Vai ser a velocidade em x igual a 4 ao quadrado, e a velocidade em x igual a 3 ao quadrado. Eu só sei a velocidade de x igual a 3. Só que como eu descobri o valor do trabalho a partir da integração, a gente pode isolar a velocidade de x igual a 4 ao quadrado. Isolando essa velocidade, a gente obtém que é igual a 6,557 metros por segundo. E na letra B, que ele quer... Deixa eu só me achar aqui, gente. Para que valor positivo de x o corpo tem a velocidade de 5 metros? Então, nessa letra B aqui, a gente vai pegar essa mesma equaçãozinha aqui, só que no caso, esse valor de 5 metros vai ser o valor final. Então, o valor da velocidade inicial vai ser 8 e a final vai ser 5. Substituindo o valor, a gente vai ter que o trabalho vai ser igual a menos 109 joules. Só que como esse trabalho é igual a essa integração da força, que vai ser integração de menos 3x, quer dizer, vai dar igual a menos 3x ao quadrado de x0 até xf, que vai ser igual a esse valor aqui. Só que como o x inicial é igual a 3 metros, e a gente quer encontrar o x inicial, a gente foi e obteve o trabalho a partir da variação da energia cinética, a partir da velocidade que eles deram a gente integrou, só que quando a gente integrou e foi substituir os valores, a gente não tinha um xf. Só que a gente tem um x0 e tem o trabalho. Então a gente pode isolar o xf, que vai, e substituindo os valores que a gente obteve, vai ser 4,69 metros. E a última questão de hoje vai ser a questão 37. Uma única força atua sobre um objeto de 3 kg que se comporta como uma partícula, ou seja, um corpo rígido, todas as suas partículas têm a mesma velocidade. Então, prosseguindo, de tal forma que a posição do objeto em função do tempo é dada por x igual a 3t menos 4t ao quadrado mais t ao cubo com x em metros e t em segundos. Determine o trabalho realizado pela força sobre o objeto de 3 t igual a 0 a t igual a 4 segundos. Então, gente, a gente pode até olhar e falar, poxa, eu não tenho o valor da força, eu também não tenho o valor da velocidade, como é que eu vou calcular esse trabalho realizado? Pois então, só que a gente não tem a função de deslocamento, que é x, está em função de t, e a gente não tem que a velocidade vai ser a derivada de x em relação ao tempo, derivada do deslocamento, então a gente vai obter essa velocidade, que seria a derivada da equação que foi dada, e a gente tem que, a partir dessa derivada aqui, que vai ser velocidade igual a 3t ao quadrado menos 8t mais 3, como a gente tem o tempo do momento do instante inicial, o tempo do instante final, a gente só calcula a velocidade e a partir da variação da energia cinética, a gente obtém o trabalho. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, como vocês sabem, podem me perguntar, falem comigo no privado, eu vou tentar responder. E tô aqui para ajudar vocês. Até mais, gente.